Então, essa semana é do 73 até o 89. Eu queria começar falando sobre o 73. Eu vou ler alguns versículos aqui. Eu vou ler o 3, o 4, o 16 e o 17. Pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade destes ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm um corpo saudável e forte. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. Desculpa. Aqui a gente vai vendo e ele descreve várias coisas além disso que eu li, né? Mas a gente vai vendo que ele mostra que os ímpios, eles prosperam, os ímpios conseguem conquistar coisas, que eles não passam por sofrimento, que eles são livres. E aí ele fica sem entender o porquê disso tudo, até o momento que daí ele fala aqui, que ele entrou no santuário de Deus. E aí ele entendeu a verdade, né? Então, a gente muitas vezes não entende o porquê, não só do sofrimento que às vezes a gente passa na vida, né, de coisas ruins que acontecem diretamente assim pra gente, mas de muitas coisas que a gente abre mão, né? Por exemplo, tem muita gente no mundo assim que às vezes olha pra gente e fala: nossa, muito chato ser crente, não faz isso, não faz aquilo, enquanto eu sou livre, posso fazer qualquer coisa, né? Então, muitas vezes a gente pode não entender quando a gente olha do ponto de vista terreno do porquê dessas coisas, dessas negações, do porquê às vezes abrir mão de desejos e vontades que o ser humano tem, né? Mas quando a gente tá na presença de Deus, isso é revelado pra gente, né? Então, até fala assim que a loucura de. Como que é? As coisas de Deus são loucuras pro mundo, né? Então é porque só entende isso quando você está próximo de Deus. E daí Deus te revela, né? Então o verdadeiro significado da vida, né? Do porquê fomos chamados a viver e como viver, só é revelado no momento que a gente está próximo de Deus, né? Se a gente está distante, isso parece loucura realmente, né? Parece que não faz sentido, né? E aí a gente entende, né, quando a gente está próximo de Deus, que as promessas que Ele tem para nós são para além dessa vida, né? Não são promessas terrenas, né? Então é por isso que a gente consegue passar às vezes por dificuldades, glorificando a Deus, né? Por isso que às vezes a gente consegue sofrer é, e ainda colocar a nossa esperança em Deus. Não né, Deus nos chama, né, para passar pelo sofrimento sem murmurar, né, continuar confiando nele, né, sem às vezes bravejar contra Deus, sem amaldiçoar ele, né? Eu acho que a gente sempre vai a gente está na Terra, né? Eu de quem não é cristão fala, ah, vai na igreja, mesmo assim sofre, tipo, pra Então, para igreja. quê, né? Aham, sim. Mas eu acho que é justamente isso, é passar por esses momentos sabendo que Deus está junto, né? Uhum. E as pessoas do mundo, quando passam algum problema, com quem eles recorrem, né? Então, essa é a parte mais difícil. E também Deus não quer que a gente tenha essas limitações justamente para a gente não sofrer, né? E às vezes é difícil a gente entender, porque a gente não tá passando. Porque esse momento é difícil, né? Da gente negar as coisas que a gente quer, né? Porque o mundo vai oferecer coisas prazerosas pro momento. É isso. E a gente tá na expectativa, não da vida do momento, né, mas a expectativa da vida futura, né? Da vida com Cristo, né? Então, por isso que faz sentido, né, negar os prazeres do momento, né? Porque a gente está focado lá na frente, né? E aí, no 21, ele fala assim, ó: quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja,
Agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Então aqui ele mostra que por muitos momentos ele até sentiu inveja quando ele viu a vida dos ímpios, né? E aí fala que ele agia como forma irracional, né? Como um animal irracional. Porque às vezes esses sentimentos, né, colocavam um véu nos olhos dele, né? E por um momento ele esquecia, né, de qual era o sentido da vida, né? Mas aí no 25 ele começa a falar assim, ó: a quem tenho eu nos céus, senão a ti, e na terra não há nada mais desejo além de estar junto a ti. Mas Deus é a minha herança para sempre. Então, é aquela coisa, quando a gente ignora esses sentimentos de inveja, né, e retira, né, deixa o Senhor retirar esse véu dos nossos olhos, a gente pode colocar a nossa esperança nele, né, e a gente precisa buscar que o nosso desejo, o nosso maior desejo na vida, seja estar na presença do Senhor, né, seja ter uma vida com Ele, né. E a partir desse momento que a gente consegue colocar o nosso tesouro maior, né, em Cristo, né, a gente começa a ficar satisfeito com aquilo que a gente tem, né? Então a gente passa a não sentir mais inveja das outras coisas que as pessoas têm, né, e a gente não recebe, né? Porque, tipo assim, todos esses prazeres, todos esses tesouros nesse mundo, sejam coisas boas até, né? Por exemplo, a gente fala várias vezes aqui, né, sobre conquistas, né? Conquistas aqui, tipo terrena, dinheiro, glória, fama, né? Ter tudo de bom e melhor. Tudo isso aqui, quando a gente vê que isso é passageiro diante do tesouro que é ter uma vida com o Senhor, né? A gente fala, não importa isso, sabe? Isso não é para sempre, né? Isso vai passar, então não tem problema, eu não tenho, né? Não é isso que eu desejo de verdade, né? É uma vida com Cristo, né? Parece uma coisa até pequena, assim, diante da glória que é, né? Viver com Jesus. Esse salmo, ele fala mais sobre invejar coisas materiais, né? Uhum, Não é sobre, vamos supor, uma pessoa que tá doente ou que passa por algum, assim, que anseia ter mais paz, uhum, tranquilidade, sim. ter uma família, é, ter saúde, né? Enfim. Ah, sim, mas por exemplo assim, ó, qualquer coisa pode ser tanto um desejo bom como um desejo ruim, né? Depende da importância que você coloca naquilo. Por exemplo, assim, você desejar crescer no seu trabalho é uma coisa boa. Não tem nenhum tipo de impedimento nisso. Agora, o que você faz com esse desejo, se você fomenta aquilo de um jeito que, tipo assim, é, posso fazer qualquer coisa para conseguir isso, entendeu? Tipo assim, vou negar outra, vou tipo assim, sei lá, vou deixar minha família de lado, vou deixar de ir na igreja, vou deixar minha comunhão com o Senhor porque eu desejo alcançar esse cargo na empresa, entendeu? Isso pode É, se tornar uma coisa porque ruim, entende? isso é material, né? Isso, o Mas Senhor. uma pessoa, vamos supor, que tá doente, tá com dor, é errado ela querer ter saúde, ela Não, claro que não. ansiar por isso, enfim. Não, claro que não. Mas, por exemplo, assim, ela tem que entender que o Senhor às vezes vai falar não. Se o Senhor falar não, ele vai continuar sendo o Senhor dela? Entende? Tipo assim, ela vai negar o Senhor se ela não conquistar essa saúde? Eu entendo a linha que você está falando. Por exemplo, a pessoa está com tumor e ela ora pela cura, mas digamos que ela não receba essa cura, ela ainda assim vai amar o Senhor, mesmo se ela não conceder essa cura, né? Uhum, Vejo muito nessa questão de doença, né? Agora que vocês estão falando disso. Porque tem um filho de uma prima minha que ele tá fazendo biópsia para ver se ele tem um tumor, se é maligno ou benigno, né? E a mensagem que ela mandou para mim foi assim, que ela entregou nas mãos do Senhor. Porque ela tem o entendimento que
pode ser algo até para, de certa forma, aproximar ela de Deus. Às vezes, essa doença que o filho dela tiver, que realmente ela ficou mais apegada a Deus por conta disso, porque ela não era próxima assim de Deus. Então, ela começou a buscar o Senhor por causa de uma enfermidade, né? Mas ela está totalmente entregando nas mãos de Deus, que se Deus permitir com que tenha algo, ele já sabe se terá cura ou não, né? Então, vejo muito nessa linha, essa questão de saúde, assim. É que assim, aqui o salmista ele meio que questiona se é lícito ou não ele desejar ter aquilo que o ímpio tem, né? Do porquê que ele não tem e tal, aquela coisa, né? Aí por isso que eu coloquei essa questão da saúde, não na questão da pessoa negar o Senhor, ou se ela não tiver aquilo, Deus vai deixar de ser Deus para ela. Mas no sentido de se é lícito ou não ela ansiar por ter aquilo, e não no caso do material. Falo de saúde, de paz, de tranquilidade, enfim. Mas eu acho que a chave para isso tá no 21 e no 22, quando fala assim, ó. Não, no 22, ó. Agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Então é como ela agi, como esses sentimentos que ela teve fizeram ela tratar Deus, entende? Então acho que o sentimento não é assim, poxa, queria, vou trabalhar para conquistar, quero ter a saúde, o corpo forte que o ímpio tem. Mas o que esse sentimento levou ela como esse sentimento levou ela a tratar Deus, entende? Tipo assim, colocou o desejo de ter acima de Deus. Acho que também entra um pouco os frutos do Espírito, porque daí quando a gente com Deus, os frutos do Espírito começam a ter na gente. E eu acho que também é muito fácil a gente ter fé em um lugar, em um momento que a gente tem tudo já bom para, tipo, as coisas estão fluindo, o dinheiro tá vindo, tem trabalho, tem não sei o quê. Aí quando a gente perde, às vezes a gente fala, ai, cadê você? Mas ele sempre esteve lá e ele continua. Né? Eu acho muito difícil lidar com, tipo, essas questões, né, que às vezes eu acho que Deus fala, a gente não tem nem um porquê, né? Eu acho que às vezes Deus não vai nem responder a gente no momento. Então, eu acho que é só entregar para Deus mesmo e Ele tem a graça, né? A misericórdia da gente, né? Sim, é verdade. Muitas vezes a gente só vai ver a hora que estiver enfrentando aquilo, né? Porque a gente imagina que vai reagir, a gente lê aqui como que é o jeito certo de reagir, né? Mas na hora que tá passando pela situação é outra coisa, né? Daí a gente tem que Mas, pedir o socorro pro Senhor, né? Pra nos manter firmes, né? Pulando aí pro 77, tem o Salmo de Asaf, né? E aí ele começa a clamar por socorro, né? Para o Senhor voltar, né? O seu rosto para eles, né? E aí começa a falar, né? De todo o sofrimento, né? De se sentir rejeitado pelo Senhor, se sentir desamparado, esquecido pelo Senhor. E daí no 10 ele fala assim, ó. A razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. E aí a gente vê, né, que ele entende que o motivo desse sofrimento todo é a ausência do Senhor. Só que daí a gente vai continuando a ler e a gente vê na sequência, a partir do 11, que ele meio que descobre uma maneira de remediar esse sofrimento e esse sentimento, que é: recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres, meditarei em todas as suas obras e considerarei todos os seus feitos, né? Então, às vezes a gente pode estar sentindo, né, que o Senhor está longe, distante, mas uma forma da gente amenizar esse sentimento, né, e até fazer esse sentimento passar,
é a gente relembrar de todos os feitos e as promessas do Senhor, né? Tanto na nossa vida agora, assim, nossa vida presente, quanto na vida de, tipo, todas as pessoas, né, da Bíblia, todas as pessoas que passaram, os nossos antepassados, porque foram as ações de Deus ao longo da história que nos trouxeram onde a gente está hoje, né? Então, não é uma vida desconectada, né? Tudo acontece em cadeia, assim, né? Então, todas as promessas que ele fez para o povo, a fidelidade que ele teve com o povo de Israel, repercutem na nossa vida hoje, né? Porque foi através da fidelidade dele, de manter essas promessas, foi que hoje a gente tem Jesus, né? Foi, é, refletem em a gente poder se aproximar a Deus, a gente ter os nossos pecados perdoados, né? E ter recebido a salvação, né? Então, acho que é importante, assim. E tem uma coisa que muitas vezes, assim, no Antigo Testamento é falado, né? O Senhor fala pro povo, né? Para eles relembrarem e contarem todas as coisas, né? De geração em geração, né? Como isso é importante, né? A gente fazer esse exercício de sempre estar relembrando, né? Não só das nossas vidas pessoalmente, assim, né? Por exemplo, as vitórias que a gente teve, né? As coisas que a gente enfrentou e o Senhor nos livrou, mas também ao longo de toda a história, né? Porque a maior coisa que Deus podia ter feito por nós é ter entregado o seu Filho, né? Ter enviado o seu Filho Jesus, né? Então, é importante a gente estar sempre relembrando de forma ativa mesmo, assim, fazendo um exercício, né? Pra gente não se esquecer, né, dessas coisas. E até aqui, ó, no 78 fala sobre isso aqui, ó. 78:3. O que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder, e as maravilhas que fez. E ordenou aos nossos antepassados que ensinassem aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse. Daí eles falam que o motivo de contar essas coisas de geração em geração está no 7, ó. Então, eles porão a confiança em Deus, não esquecerão os seus feitos e obedecerão os seus mandamentos. Eles não serão como seus antepassados, obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. Então aqui, lembra que eu falei semana passada que eu gostava de fazer aquele paralelo e colocar um X quando as coisas eram opostas? Então fala aqui, ó. Os que eram rebeldes e obstinados e tinham um coração desleais, tá em contraponto com não esquecer os feitos e obedecer os feitos do Senhor, né? Então, acho que pra gente continuar fiel e sem se rebelar com o Senhor, é tá sempre fazendo esse exercício de relembrar mesmo quem o Senhor é, né? E junto disso, né, obedecer os mandamentos dele, né? E aí eu vejo muito aqui uma coisa assim, ó, que pra gente conseguir confiar em algo, a gente precisa conhecer, né? Então, a gente não consegue confiar numa pessoa que a gente não conhece, né? Se a pessoa fala um negócio, mas a gente não sabe nada sobre ela, a gente não consegue dar um voto de confiança, né? Então, por exemplo, até uma coisa boba, assim, pra gente votar numa pessoa, né? A gente pesquisa quem é essa pessoa, né? Dá uma olhada no histórico dela, né? Numa eleição, né? Faz um mínimo aí de uma busca para tentar conhecer quem é essa pessoa, para ver se a gente confia o nosso voto nela ou não. E isso é para tudo na nossa vida, né? A gente não consegue depositar a nossa confiança em algo desconhecido, né? Então, para a gente conseguir depositar a nossa confiança no Senhor, como diz no verso 7, a gente precisa conhecê-lo, né? E conhecer o Senhor, eu lembro muito do versículo no final do livro de Jó, que ele falava assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, né? Mas hoje eu te conheço verdadeiramente, né? Então é isso, que se a gente lembra da história do povo de Israel, eles contavam as histórias. Mas esses rebeldes, né, os filhos que se rebelavam,
eles conheciam o Senhor de verdade? Ou eles só ouviam as histórias, né? Então é isso. As histórias, elas precisam ser contadas, mas também precisa que a pessoa busque conhecer o Senhor, né? Busque um relacionamento com Ele, né? Porque senão as histórias facilmente são esquecidas. Eles até falam aqui, ó. No 11, fala assim, ó, que eles esqueceram o que ele tinha feito e as maravilhas que tinha mostrado. E no 20, o povo rebelde fala assim: sabemos que quando ele feriu a rocha, a água brotou e jorrou em torrentes, mas conseguirá também dar-nos de comer? Então, assim, eles lembravam das histórias, mas eles não conseguiam confiar, porque eles não tinham um relacionamento, né? E o relacionamento com o Senhor não é uma coisa que passa de pai para filho. Você precisa buscar o seu próprio relacionamento, né? Tem aquela frase que é assim, Deus é pai, não é avô. Então não adianta o seu pai ter um bom relacionamento, você precisa ter o seu próprio relacionamento com Deus, né? E aí falam no 36, com a boca o adulavam e com a língua o enganavam. O coração deles não era sincero, não foram fiéis à sua aliança. Contudo, ele foi misericordioso. E aí a gente vai vendo assim, né, que apesar de toda essa rebeldia e de tudo que fizeram, Deus continuou fiel à sua aliança. Deus foi misericordioso com o povo, né? E aí quando a gente parar para pensar na nossa vida, quantas vezes nós fomos esse povo rebelde, esse povo que pensou 2 vezes antes de buscar a comunhão com o Senhor, que preferiu outras coisas do que se relacionar com Deus ali, né? Mas o Senhor foi misericordioso com a gente, né? O Senhor nos chamou uma segunda vez ali, né, para se achegar até Ele, né? O Senhor foi paciente, né? O Senhor estendeu a sua graça abundante até nós, né? Apesar dos nossos pecados, apesar da nossa rebeldia, né? Então, nosso desejo tem que ser que a gente deseje conhecer verdadeiramente a Deus para conseguir, a partir desse conhecimento profundo de quem Ele é, conseguir depositar uma confiança, digamos assim, cega, né, diante dele, né, uma confiança que não questiona nada, né, que simplesmente confia, né, igual uma criancinha confia no seu pai, né, confia que seu pai não vai fazer nada de ruim, que vai fazer as melhores decisões ali para ela, né, assim a gente tem que desejar ser com Deus, né. Aí, pulando pro 80, é interessante ver que o salmista, ele faz uma comparação de Israel com uma videira. No verso 8, ele fala assim, ó, do Egito trouxeste uma videira, expulsaste as nações e a plantaste. Então, ele está falando o quê? Que Israel é essa videira, essa planta que Deus tirou do Egito e levou para a terra prometida para plantar ela ali, né? Tirou todos os povos ali que moravam antes e plantou essa videira na terra prometida. E daí mais para frente ele fala: tua videira foi derrubada como lixo e consumida pelo fogo. Então, depois de um tempo, o que aconteceu com essa videira? Ela foi destruída, né? Ela foi corrompida. E aí ele começa a pedir para que Deus olhe novamente para essa videira, para que essa videira volte a um dia dar fruto, né? Só que a verdade é que nem Israel, né, essa videira que ele fala aqui, e nem nós conseguimos dar frutos, frutos bons que agradem a Deus, se a gente não for livre do pecado. Então, por exemplo, assim,
Israel não precisava só ser liberta da escravidão do Egito, mas ele precisava ser liberta da escravidão do pecado, né? E o Egito, ele tem uma simbologia também do mundo, do pecado, né? Então não bastava tirar apenas essa videira ali do Egito, precisava tirar essa videira do pecado. Porque como a gente lembra da história, ela foi corrompida, né? E ela foi contaminada, derrubada, né? O Senhor espalhou, né, o povo pela terra, derrubou ali o reinado deles ali, né? Eles foram dominados. Mas assim como então Israel, a gente precisa não ser apenas libertos do nosso cativeiro, né, no mundo, né, mas do pecado, né? Então só através disso a gente consegue trazer bons frutos para o Senhor. Só que aí, o que acontece? Esses bons frutos só vêm a partir do momento que a gente for enxertado nessa videira, que é a videira perfeita. Quer ver, ó? Em João 15:1, Jesus fala assim, ó: Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Então, por que Israel não dava fruto, né? Por que a videira de Israel não dava fruto? Porque um dia Deus ia enviar a videira verdadeira, né? Onde todos nós poderíamos ser enxertados e assim dar frutos de verdade, né? Porque a gente vê que a videira, quando era só Israel ali, ela foi imperfeita, ela não conseguiu dar frutos que agradassem ao Senhor, né? Mas é pela misericórdia dele, né? Ele enviou uma verdadeira que conseguisse suprir isso, né? E aí ele enxertou todos nós nessa videira, né? Então, a partir do momento que a gente permanece em Jesus, a gente consegue dar esses frutos que agradem, né? A gente consegue ser parte dessa videira que floresce, né? No 84, no versículo 5, ele fala assim, ó: Como são felizes os que em ti encontram sua força. Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. Eu achei interessante essa parte aqui, porque quando fala de vale na Bíblia, normalmente está falando de um lugar de dificuldade, de solidão, de uma escuridão, um momento de desafio, de adversidade, né? Fala de sofrimento, fala de alguma coisa relacionada a um lamento, né? E eu fui pesquisar o que era Baca, e eu vi que alguns indícios de que talvez seja uma planta que ela gosta muito de lugar árido. Então, quando a gente vê que uma pessoa que é feliz no Senhor e encontra a sua força no Senhor e ela está passando por esse momento de sofrimento e de lamento, apesar dela estar num lugar árido, que é um lugar que não tem chuva, ela faz daquele lugar um lugar de fonte. E quando fala de fonte, a gente tem que lembrar que o povo morava num deserto, né? Fonte significava vida, né? Significava abundância, porque era água ali naquele local, né? Então a gente vê que essa pessoa, apesar de passar nesse lugar difícil, ela consegue fazer daquilo, tipo assim, fazer do limão uma limonada, tipo isso, ela consegue fazer daquilo algo bom, sabe? Algo que frutifica ali, né? E quando a gente para pra pensar assim, na nossa vida cristã, né? A gente sabe que são em lugares de sofrimento que o Senhor usa para trazer um crescimento espiritual, né? Então, o sofrimento, ele não é em vão, né? O sofrimento, ele pode ser usado pelo Senhor, né?
para mudar a nossa vida, né? Transformar o vale. Não é a vida com Cristo, não é um lugar que não existe vale, mas é passar pelo vale de forma que você transforme aquilo em uma fonte de água, né? E aí ele fala assim, né? Então, que a pessoa que consegue fazer isso é a pessoa que encontra a sua força no Senhor, né? Então, não é qualquer pessoa, né? Aí quando a gente lembra de Jó, né, também, né? Por exemplo, as outras pessoas, a esposa dele, por exemplo, ela falava assim, né? Amaldiçoa o seu Deus e morre, né? Então, mas Jó não. Jó, ele queria permanecer no Senhor, né? Então, ele conseguiu passar por aquele momento, né? Buscando a sua força em Deus, né? Continuando buscando a presença do Senhor e a gente vê o que acontece no final ali, né? Ele é restaurado, né? Porque ele continuou colocando a sua força no Senhor, né? E eu fico pensando, porque, por exemplo, assim, não sei quem de vocês gosta de cozinhar, mas quando a gente pega, por exemplo, não sei se vocês já viram pimenta quando ela tá em grão, né? Ela quase não tem cheiro, é muito fraquinho o cheiro dela, mas quando você moe, ela exala um perfume maravilhoso, né? Então, café também é assim, quando você pega o café em grão, o cheiro dele é muito fraco, assim, você não sente esse aroma, mas quando você moe o café, né, e ele vira um pó, aí você sente aquela presença marcante, né? E o objetivo do Senhor é conformar a nossa vida conforme a vida de Jesus, né? Essa é a vida do cristão, né? É buscar a sua vida, buscar que a sua vida seja moldada, né? E uma grande oportunidade, eu vejo assim, é por meio do sofrimento, né? E no sofrimento é uma grande oportunidade da gente conseguir revelar o pouco de Cristo que já foi formado na gente. Da mesma forma que um café, a gente sente o seu cheiro, né? Depois que ele é moído, imagina a gente, né? Quando a gente é esmagado e a gente é moído pelo sofrimento, pelas adversidades, a gente consegue exalar o perfume de Cristo. As pessoas conseguem sentir. Quando a gente falou do sofrimento, né? Eu lembrei muito, Dani, você perguntou de uma pessoa que às vezes está com uma doença, alguma coisa. Eu lembrei muito de uma história de uma moça de Londrina. Eu não lembro o nome dela, faz, sei lá, uns 15 anos isso. Ela teve um câncer e infelizmente ela veio a falecer, mas todo o tempo que ela ficou no hospital, ela exalou o perfume de Cristo. E muitas vidas foram impactadas com o testemunho dela, sabe? Porque ela pregava para todo mundo que estava naquele hospital. Ela tocava e cantava muito bem, sabe? Então ela fazia louvores lá naquele local. Muitas pessoas que trabalhavam ali no hospital, as enfermeiras, conseguiam sentir esse perfume de Cristo, sabe? E o testemunho da vida dela repercutiu na cidade inteira. Então eu vejo que é isso, sabe? Além do Senhor trabalhar na nossa vida durante o sofrimento, durante esses vales, também são oportunidades da gente mostrar as coisas que já foram formadas em nós, sabe? Mostrar mais de Cristo, sabe? Então, acho que a gente precisa olhar dessa forma para os momentos difíceis da nossa vida, sabe? Não deixar que o inimigo coloque vendas nos nossos olhos e a gente só sinta a pressão do momento, sabe? Mas a gente sinta muitas vezes a mão do Senhor esmagando a gente para que esse perfume exale. E aí, um pouquinho mais para frente, no 10, ele fala assim, ó: prefiro ficar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas dos ímpios, né? As tendas eram um lugar de conforto, né? Era onde as pessoas moravam, né? E aqui ele fala que prefere ficar do lado de fora, mas com Deus, do que ficar dentro, né? Junto com os ímpios. Então, é aquilo, assim, é melhor passar um perrengue junto de Jesus, né? Com Jesus segurando a nossa mão, do que a gente estar bem confortável
longe do Senhor, né? Às vezes a gente nem lembra disso, né? Na hora que a gente tá sofrendo, né? Ou na hora que a gente tá confortável, né? Mas a gente precisa estar desejoso, né? De estar junto com o Senhor em todo e qualquer momento, né? E não é aquela coisa, vamos se martirizar, então, porque significa que Deus está com a gente. Não é isso, né? Mas é entender, né? Que independente de onde a gente está, o Senhor prometeu que estaria conosco, né? E aí a gente tem que ter o entendimento também que qualquer sofrimento, qualquer vale, né, que a gente vai passar, tem um propósito naquilo, né? Uhum, Deus não tá mandando sofrimento, permitindo sofrimento só pra gente sofrer à toa, né? uhum, Tem um porquê daquilo, né? sim, Então isso muda tudo, né? A forma como a gente encara, né? Os uhum, problemas, enfim. Quando a sim. gente entende isso, né? Uhum. Até porque nós, como cristãos, a gente entende que todo o punimento que deveria recair sobre nós já recaiu sobre Cristo. Então, o sofrimento que a gente recebe de Deus hoje não é uma coisa punitiva, sabe? Porque o preço já foi pago, entende? Deus não está ali punindo a gente porque pecou. Então, quando a gente tem uma perspectiva diferente de que não é uma punição, acho que a gente consegue passar com outros olhos, sabe? Por esse Sim. momento difícil. Porque o preço já foi pago, né? Dos nossos pecados. Cristo já pagou esse preço, né? Então não tem mais punição para recebermos, né? E é isso, meninas. Das coisas que eu tinha separado para falar, é isso. Queria ouvir de vocês. Hoje foi mais rápido. Nossa, agora que eu vi, hoje foi bem mais rápido. É mesmo, foi bem rapidinho hoje. Então, mas é porque acho que chega um ponto que o tipo de leitura que a gente faz, assim, que é uma leitura mais devocional, né? A gente não tenta se aprofundar em tudo, acaba que vai ficando um pouco mais repetitivo se a gente querer pontuar tudo, assim, né? Então, Uhum, claro que todos os capítulos têm coisas diferentes, mas a gente faz uma leitura mais superficial, né? sim. Uma coisa também que eu anotei aqui que me chamou a atenção, no 83, que já começa falando, tipo, Deus, não fique em silêncio, né? Uhum, Acho que isso do deserto, da gente também passar por esses momentos e a gente. Às vezes Deus tá falando, mas a gente que não tá escutando ele, né? Mas também, Deus também permanece em silêncio pra gente permanecer nele, né? Saber que uhum. ele. é, E também, como na semana passada a gente falou bastante de vingança, né? Nesse versículo do 13 ao 16, eu não sei se, tipo, fala um pouco de vingança, mas eu acho que estava expressando, né? E não tomando nenhuma atitude. Eu acho que, tipo, tudo bem a gente ter esse sentimento, né? Desde que a gente saiba como agir, né? Qual que é o versículo? Do 13 ao 16, no capítulo 83. No 3 ou 13? Do 83, do 13 ao 16. Ah, deixa eu ver. É que a minha Bíblia tá em inglês, não consigo ler. Ah, porque daí até fala assim, ó, sejam eles humilhados, né? Sim, aham. Não sei se. Não sei se foi. Então, eu não sei falar, para ser sincero, mas uma coisa que eu sei é que o Senhor fala que a vingança é dele, né? Então, por exemplo,
aqui eu não sei se esse sentimento seria de tipo uma vingança por gostar de fazer sofrer, né? Tipo assim, de querer ver a pessoa sofrer e ter o prazer nisso, ou só de tipo um sentimento de justiça, sabe? Uhum. Eu não sei falar, teria que dar uma Pesquisada. pesquisada, é. Mas de qualquer forma, ele não faz nada, né? Então, assim, o ser humano ele tem sentimentos diversos, né? E não alguns bons e outros não tão bons, né? Mas a gente vê que ele coloca diante do Senhor, né? Ele não toma uma atitude, né? Mas deixa nas mãos do Senhor, né? Resolver. Tem um comentário aqui do 16. É. Ele fala assim: uma razão redentora por trás do juízo. Quando Deus julgar com ira a iniquidade dos agressores, eles irão reconhecer a sua própria insensatez e voltar-se para ele. É aquele negócio, né? Quando a gente fala, a gente é curado, né? Acho que quando a gente é sincero com o Senhor, né? Uhum. É, acho que a gente vê, assim, que tudo bem a gente expressar para o Senhor, né? Porque às vezes esse negócio de ser curado é muitas vezes aquele negócio que, tipo assim, na hora que você fala, que você começa a raciocinar direito, né? Porque você tem que formar a frase para expressar, né? Então aí você consegue ter uma Fica muito. revelação do Senhor ali, né? Por exemplo, se tá certo, se tá errado, se faz sentido, né? E muitas vezes a gente conecta as ideias na hora que a gente fala, né? Porque quando tá na cabeça, fica tudo flutuando, né? Mas quando fala, você tem que formar a ideia direito, né? Mas que nem esse que a Vanessa citou, né, no 83, eu vejo mais realmente como tipo um centro de justiça que nós, seres humanos, normalmente temos, né, assim, quando a gente vê Uhum, algo errado, só que ele não fala de uma forma assim, tipo, castigue ele, né, uhum, mas tipo um alertando a Deus, Deus, você tá vendo que ele tá fazendo isso, né, uhum, mas da mesma forma é como se ele colocasse diante de Deus mesmo para que Deus uhum, tomasse, né, a atitude ali. Vai uhum. Sim. E tipo assim, ele relaciona o povo como inimigos de Deus, né? Ele trata, tipo assim, não são meus inimigos, são inimigos de Deus, né? Porque nesse período, né, por exemplo, Israel, ele era o escolhido ali do Senhor, né? Todos os outros povos, eles eram inimigos, porque eles adoravam outros deuses, né? Então, nessa teocracia, quem não era de Israel e compactuava com outros deuses, né, era inimigo, né? Então era essa coisa meio dualista, assim, né? Mas eu acho que pra gente hoje esse sentimento é um pouco diferente, né? Porque pra eles era deuses, um deus contra outro deus, né? Lutando ali, né? Era um ataque direto ao próprio Deus, quando você atacava o povo de Deus, sabe? Quando você atacava um outro povo, você estava atacando o Deus daquele povo, sabe? Era uma luta nesse sentido. Hoje, para a gente, através de Jesus, todos nós fomos chamados, independente de ser judeus ou não, né? Os gentios também foram incluídos aí nessa possibilidade de fazer parte da família de Deus, né? Então a gente tem que, o nosso sentimento tem que ser um pouco diferente, assim, no sentido de que Deus foi misericordioso conosco, né? E abriu os nossos olhos, né? Tirou as escamas dos nossos olhos, e estendeu a sua mão misericordiosa para nós, né? Então, quando a gente olha então para uma pessoa, um ímpio, né? A gente não pode mais olhar com esses olhos assim de tipo, Senhor, esmaga esse ímpio, né? Porque ele está me ofendendo, digamos assim. A gente tem que olhar, Senhor, tenha misericórdia, porque ele não sabe o que ele faz, sabe? Então, o nosso sentimento tem que ser um pouco diferente, assim, né? A gente deseja que todos os inimigos do Senhor, né, eles um dia vejam a glória do Senhor, né, e tipo assim, e se impressionem com isso, né, e reconheçam isso, né, independente de ser no momento que dá tempo ainda de se converter ou não, né, mas que aconteça esse reconhecimento de quem o Senhor é, mas a gente tem que olhar com um pouco mais de misericórdia, né, estender essa misericórdia que um dia foi estendida para nós, né.
Tem um versículo que fala para Deus analisar o nosso coração, né? Acho que até por isso, pra gente realmente aprender a ter a misericórdia que Deus tem com as pessoas, pra gente ter também, né? Uhum. Perdão, perdoar. A gente declarar, Deus, eu escolho perdoar, né? Chegar mesmo Me nisso. ajuda a perdoar, né? Porque muitas vezes é difícil, né? Mas a gente tem que entender, né, que a gente recebeu um perdão tão enorme, né? Como que a gente não consegue perdoar uma besteira às vezes, né? Então, a gente precisa estar sempre lembrando de todas essas coisas, né? Porque às vezes a gente tá assim, a gente teve a revelação de quem Jesus é, né? E a gente entende isso, mas não é uma coisa visível pra gente, né? Então, às vezes, pode parecer para muitas pessoas algo distante, assim, sabe? É uma verdade, mas é uma coisa distante. Você não tá convivendo com Jesus aqui do seu lado, você não tá vendo as coisas, né? Então, às vezes, a gente esquece muito facilmente, né? Por sermos seres humanos, né? A gente esquece dessas coisas que Deus fez por nós, né? Então, a gente tem que pedir que o Senhor nos traga consciência real de tudo isso que aconteceu, sabe? De tudo isso, de toda essa misericórdia que transbordou até nós, sabe? De todo esse perdão, sabe? Porque não vai ser palpável, né? Porque a gente não está vivendo no mesmo período da história, assim. Mas precisa ser um sentimento real e verdadeiro, sabe? Uma coisa que queima o nosso coração, né? Então, a partir do momento que eu acho que a gente começa a entender o significado verdadeiro dessas coisas, é, a gente começa a aprender a estender esses sentimentos para as outras pessoas também, né? Então, a gente tem que desejar e pedir para o Senhor nos ensinar, né? Mais sobre isso. Porque é o desejo dele, né? Que a gente reflita Cristo, igual eu falei, né? E refletir Cristo vai através do caráter, né? De quem Deus é, né? Então, são coisas que a gente talvez nunca vai conseguir expressar e aprender na sua totalidade, né? Mas a gente tem que buscar ir aprendendo, né? Com o tempo, né? Deus fala, peça e eu te darei, né? Acho que o que ele mais quer é que a gente tenha sabedoria para agir como ele, né? Isso. É isso, né? São as coisas mais importantes, né? E muitas vezes a gente tá pedindo coisas tão passageiras, né? Igual a gente comentou, né? A gente tá tão preocupado com as coisas passageiras, né? Mas a gente tem que estar preocupado com as pessoas, né? Porque as pessoas, elas são imagem de Cristo, né? Elas são obras do Senhor, né? E a gente precisava estar mais preocupado com elas, né? O Senhor nos chama para servir, né? Então acho que essas coisas permeiam tudo, né? Da nossa vida, assim, né? É aprender a servir as pessoas, né? É aprender a amar as pessoas, né? Como Cristo amou, né? Tudo como Cristo fez, né? E é essas coisas que deviam ser o foco, né, dos nossos pedidos, né? Que Deus nos socorra, né? E aí, o que mais? Eu falo pra vocês falar e de repente eu começo a falar um monte, né? Desculpa. Não, está certo. Na nossa célula, às vezes é assim também, né? O nosso líder, ele fala, alguém quer falar? Aí às vezes fica aquele silêncio. Aí ele começa a falar, falar, falar. Ah, então vocês já estão acostumados já. Mas é porque vai falando uns negócios, daí vai lembrando, daí não tem como, né? Tem que falar. Brincando. Olha lá, a Gisele tá só esperando eu falar pra ela que horas que ela vai falar, que ela não falou nada ainda. Não, só um comentário. A Vanessa estava falando sobre que Deus às vezes responde, né, nossas orações, então Deus já respondeu com não, mas a gente não está ouvindo. E casou muito com a mensagem que eu ouvi ontem na igreja, assim.
que às vezes a gente não ouve porque a gente não está com intimidade com Deus. E Deus já foi direto, Deus já deu a resposta dele, mas a gente está ali querendo ouvir a nossa resposta e a gente não está ouvindo a voz de Deus. E aí foi muito interessante que é, aquelas coisas, né? A gente já leu aquela mensagem 1000 vezes, mas sempre tem alguma coisa para extrair dali. Que é aquela parábola de Lucas, da mulher que ela fica perturbando o juiz e o juiz, né, na palavra fala que que ele não teme a Deus e nem os homens. Então era um juiz corrupto, um juiz que não estava nem aí para as pessoas. E ela fica ali, julga a minha causa, julga a minha causa, julga a minha causa. E aí foi muito interessante que o pastor, quando ele falou isso, que nossa, quanto tem tanto ensinamento disso, paralelo com a oração, que ela insistiu tanto que ele explicou de um jeito como se ela tivesse nocauteado ele. Tipo, é um embate, tipo, ela ganhou o juiz pela insistência e persistência julga a minha causa, julga a minha causa. E e mostra, tipo, o quanto a gente tem que. Assim, também na questão da vingança, assim, né? Senhor, julga a minha causa. Senhor, atende meu pedido. E o Senhor vai atender, mas se tiver intimidade com Ele, né? E aí, ele estava até falando, porque em grego, não sei o que lá, tipo, a palavra é importúnio, é debaixo do olho. É como se ela tivesse dado um soco debaixo do olho dele. E, tipo assim, o juiz. Tipo, você tá debaixo da minha visão, eu não olho para você. Tipo, alguma coisa nesse sentido, eu fiquei, nossa, tipo, eu fiquei maravilhada em saber que é uma passagem que muitas vezes a gente lê e a gente só lê como parábola, como metáfora, e não consegue extrair aquilo assim, né? Principalmente falando sobre oração. Eu acho que a gente, um crente, né? Assim, a gente às vezes só ora assim no café da manhã, no almoço, né, antes de dormir, e não faz da nossa vida, das nossas horas, uma vida de oração, né? Quando alguém está doente, a gente ora e tal, mas ter aquela vida de oração, tipo, eu confesso que eu tive que colocar um horário aqui no meu celular para lembrar de orar, assim, porque às vezes a gente está tão corrido com as coisas e tal, que a gente e isso é vergonhoso, assim, porque se alguém tiver doente, tiver convalescendo, a gente não vai precisar desse relógio, desse despertador para orar. A gente vai ficar ali, Senhor, 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 Senhor. Isso é vergonhoso, assim, para mim, assim, porque parece que a gente faz de Deus, tipo, atende meu pedido, né? Então, mas que bom que a vida cristã é exatamente isso, para a gente. É um tijolinho de cada vez, né? A gente vai colocando ali e vai aprendendo e vai caindo e vai consertando. E graças a Deus que Deus é um Deus gracioso, né? Então, nos salva e nos livra nos nossos dias, assim. Amém. Você estava falando de oração e eu lembrei que eu não lembro onde eu escutei, não sei se foi um vídeo, um podcast, que a menina estava fazendo um desafio de orar 1 hora por dia. E eu falei, vou tentar esse negócio aí. Meu, quando passa 10 minutos, você já não sabe mais o que falar. Tipo assim, você fica assim, meu Deus, eu não sei o que eu falo. Tipo assim, já começa a repetir, sabe? Assim, e assim, o objetivo não é você pedir coisas, mas é fazer um relacionamento. Então você já fica mais limitado, assim, sabe? Mas acho que mesmo se você incluísse os pedidos, não ia ter o suficiente para falar 1 hora. E aí fico pensando assim, né? Caramba, porque a oração é um momento que a gente fala, né? Porque a gente vive um relacionamento com o Senhor. Mas a oração é um momento que a gente está falando, né? Porque através da Bíblia é o Senhor falando. Durante os acontecimentos da nossa vida, é o Senhor falando com a gente, né? Se a gente conseguir escutar. Mas a oração é o momento que é a gente que está se expressando. E se a gente vai numa cafeteria com uma amiga, a gente consegue facilmente ficar falando 1 hora.
né? Por que que com o Senhor a gente não consegue, né? Então, acho que é um exercício mesmo, assim, sabe? É uma ótima oportunidade para a gente praticar se expressar, né, para Deus, né? Praticar conversar com Ele, né, e construir esse relacionamento, né? Porque é um relacionamento que tem dois lados, né? As duas pontas, né? Não é só vir de Deus, né? A gente também tem que ter a nossa parte, né, do relacionamento, né? Igual, por exemplo, a gente fala assim, né, que uma amizade também ela não se sustenta se só uma pessoa, né, vai atrás, se só uma pessoa procura, né? A outra também. Isso é um relacionamento saudável, né? O nosso relacionamento saudável com o Senhor, a gente também tem que ir, né? Então, acho que é um exercício que eu devia voltar a fazer. Porque eu só fiz umas 2 vezes e fiquei apavorada. E o momento que a gente ora, né? É o momento que a gente trava a batalha espiritual também, né? Então é muito importante que a gente fale, né, para Deus, assim, nesse momento de oração. Quando a gente vê os puritanos, assim, eu gosto muito de ler assim as biografias. Ai. Nossa, eu te cortei. Eu fico concentrada e eu esqueço. Vocês podem me avisar, tá? Se vocês verem. Porque às vezes eu vejo quando ele liga, que daí é tipo faltando 10 minutos. Mas ainda falta muito 10 minutos. E daí eu esqueço que tá a mensagem aqui. Mas vocês podem qualquer coisa me cortar Eu ia antes, tá? avisar, mas você tava falando, aí eu falei, vou cortar agora. Ela vai perceber uma hora. Mas eu estava falando que quando a gente lê a biografia assim eu não li todos, mas assim Jonathan Edwards e assim e outros que eles falam, Senhor, se não tiver nenhum homem nenhum homem fervoroso, nenhum homem de oração, eu quero ser esse homem. Eu quero que o Senhor me use. Tipo, é pesado isso, sabe? Porque para você, tipo, se não tiver ninguém aqui no Brasil que seja essa mulher de oração, que seja essa mulher fervorosa, eu quero ser. Mas não é só de boca para fora, sabe? Assim, eu acho extremamente bonito. Mas isso aí implica numa vida cristã, assim, numa santidade, assim, que você. O que que você faz no seu quarto? O que que você acessa? O que que você conversa? Quais são os seus pensamentos? Então, tipo, é uma vida de santidade que eu tenho pensado muito nisso, assim, sabe? Tipo, poxa, me envergonha, assim, sabe? Porque homens e mulheres na história, eles falam isso. Eu quero ser essa pessoa que enfrenta e tal. Mas quando a gente olha para, tipo assim, não é nem arrumar nem a cama, nesse contexto, assim, sabe? Eu quero, isso aqui, isso aqui, isso aqui, mas não fiz nem o básico aqui ainda, assim. Mas, como eu falei antes, assim, graças a Deus, porque o Senhor é um Deus gracioso e não é que ele releve, mas ele sabe da nossa tentativa de mais um dia, né? Mais um dia eu quero ser mais parecida com ele, assim. A Nath estava falando da oração, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar da Torre 24/7. Tem, eu acho que não sei se iniciou na Lagoinha, não sei, mas tem aqui, que daí as pessoas oram 24 horas, tipo, pela mesma causa. Aí, por exemplo, a igreja tem esse ministério lá na minha igreja, aí tem a lista do que orar, né? Quem vai na igreja pede para eles para colocar na lista. Daí quem participa da torre de oração tem que ficar 1 hora por semana orando.
ainda por semana, né? Mas, tipo, juntando todo mundo, vai dando, tipo, 24 horas orando pelas mesmas coisas. Eu acho muito incrível, assim, e realmente Deus faz. E eu tava participando dessa torre, eu tava com uma hora na semana, assim. Falei assim, meu Deus, a constância, eu acho que é algo que o inimigo tenta destruir mesmo, né? Eu falei assim, eu achei extremamente difícil, eu não consigo continuar. Toda vez tinha algum compromisso no horário, eu falei assim, meu Deus, eu acho que, tipo, eu até fiquei mal, eu falei assim, poxa, era uma hora na semana, né? E eu não consegui cumprir. Então, eu acho que, não sei se é o inimigo ou se é eu mesmo, né? Porque às vezes a gente só quer botar a culpa no inimigo. Mas eu acho que como oração realmente é algo muito poderoso e o inimigo vai tentar fazer de tudo para você não ter esse momento com Deus e eu vejo toda semana tem os milagres que acontecem, né, por causa da torre. E é algo muito incrível, assim, como Deus tá querendo ouvir, né? E quando a gente se une como igreja, é algo muito poderoso. Eu lembrei agora de Esther, né? Como quando ela convocou a nação, né, para orar todo mundo pela mesma causa ali, né? Que era o momento dela ir conversar com o rei, né? Então, às vezes, eu acho que igreja que é reformada, né, que é o meu caso, assim, acaba a gente sendo muito frio, assim, e esquecendo um pouco dessa parte, né, dessa parte de oração, essa coisa mais emocional, né, que é uma coisa muito mais é, frequente, assim, nas igrejas que são pentecostais, né. Então, acho que a gente peca um pouco nisso, assim, não sei se todo mundo tem dificuldade com essas coisas, né, ou se é uma coisa assim, tipo, como não é muito falado, não é muito estimulado, né? Os jovens acabam tendo mais dificuldade com essa parte emocional, né? Não sei, né? Mas eu vejo assim por mim, assim, né? Como eu tenho essa dificuldade e acho que por não crescer nessa cultura, né? Que chama mais para oração, para o jejum, né? Acabo esquecendo, passo assim as minhas semanas e não costumo pensar muito sobre isso, assim, sabe? Eu sou muito mais racional, assim, tipo, ler a palavra, pesquisar, sabe? Ver o significado, procura como que é em grego, como que é em hebraico, sabe? Eu sou muito assim. Então, fico pensando assim que tem que ter um equilíbrio, né? Porque a nossa fé, ela não é só emocional, mas ela também não é só racional. Ela é as duas coisas juntos, né? A gente conhece o Senhor, mas a gente também sente, também tem experiências com o Senhor, né? No relacionamento tem as duas coisas, né? Tem um afeto, né? Mas também tem o conhecer a pessoa, né? Então, tem que ser assim, né? Esse equilíbrio, né? Então eu vejo que algumas pessoas elas precisam procurar mais a parte racional, né, de conhecer a palavra, né, e não só sentir, buscar experiências. Mas o meu caso, sim, e que vejo que é um pouco mais o caso assim de quem congrega numa reformada, que é buscar também essa parte da experiência com o Senhor, né? Eu acho que eu meio que quando eu tava no Brasil, eu vivia mais na Igreja Batista, né, Nath, que a gente ia. Então era muito estudo. Aí aqui eu vou na Pentecostal e eu vejo essa diferença. E eu vejo que aqui às vezes falta um pouco desse estudo mais profundo, sabe? Principalmente brasileiros ficam mais no querendo viver algo mais sobrenatural e acaba do estudo. O bom é que hoje em dia com a internet a gente consegue buscar outras fontes também, né, para conseguir equilibrar, né? Então, acho que assim, por exemplo, o que você aprende às vezes aqui no nosso grupo que a gente compartilha, né, às vezes estudos de outros vídeos de pastores, né, que às vezes sabe bem mais que a gente aqui, né, não querendo igualar o nosso mas você pode também levar, né, pro seu grupo de estudo aí, né, pra sua igreja, né? Não sei se vocês têm células, alguma coisa assim, né? Então acho que hoje em dia a gente entende assim, né, que precisa ter esse equilíbrio, então a gente consegue ir se ajudando, né? Sim. Hoje, inclusive, a gente tem célula toda terça-feira dos brasileiros, né? Daí hoje eu, inclusive, vou levar uma palavra. Eu tô. Qual que é o tema?
Curando o interior. Legal. Depois você faz pra gente também. Ah, tá bom. Tô grávida. E aí, mais alguém? Acho que é só por hoje. Eu também. Acho que sim. Então tá. Vamos encerrar. Alguém quer orar? Eu só queria compartilhar uma coisa. Eu tô grávida. Sério? Nós duas! Ah, mentira! As duas junto, igual. Gente, Que que legal! alegria! Parabéns! Parabéns! Deus abençoe. Amém. Parabéns! Nossa, tô imaginando a cara Que da sua legal. mãe agora, vendo 2 netos chegando junto. Ai, Ai, que parabéns, lindo. que alegria. Deus abençoe. Amém. Inclusive, eu falava pra você e você falava que tava. Tá vindo aí. Você, Nath. Eu? Eu sonhei com você, que eu fui contar pra você e você falava que tava grávida Nossa, também. imagina ser uma bomba aqui. Eu também, gente. Não, ainda Esperando não. já. Quem sabe? Quem sabe o senhor manda eu Aham. conto pra vocês. Ai, que legal. Mas eu posso orar. Então tá, vamos orar então. Vida? Específico. Não, eu não. Agradecendo o Senhor pelos 2 babies aí, né? Obrigada, Paizinho, pela sua presença. Obrigada pela bênção que o Senhor tem nos dado, a vida de cada um aqui, Pai. Te agradeço pelos bebês que estão vindo, Pai, que o Senhor possa nos abençoar. Abençoa as vidas das meninas também, Pai. E obrigada por esse estudo, que a gente possa ser cada vez mais parecido com o Senhor, Pai, que a sua palavra possa ser ministrada em nossos corações e que a gente possa realmente ser ferramenta do Senhor para a vida das outras pessoas, Pai. Te agradeço por esse dia de hoje, que o Senhor abençoe o resto da semana, Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém. 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 Nossa, eu fui desligar o meu mudo, quase desliguei a chamada sem querer. Ai, meninas, então é isso. Eu tinha falado na semana passada, se vocês tinham interesse em saber só o que eu tinha descoberto sobre o negócio da briga de Irã com Israel, né? Se vocês, quem puder e quem quiser interesse, é tipo assim, super rapidinho, até porque não me aprofundei muito, mas é só porque eu sou curiosa. Assim, eu não sou nenhuma pessoa. Ai, deixa eu desligar a gravação. Eu não sou uma pessoa